Estamos ao vivo, começando mais um programa Fala Pedro, seu novo programa de reflexões, de editoriais, de muitas informações importantes e do ministro mais relevante do do Supremo Tribunal Federal, chamado Flávio Dino. Hoje é dia 18 de agosto de 2025. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Folha Democrata. Essa live aqui está ocupando o espaço do Tarja Preta do queridíssimo Gustavo Mendes. Não é uma live de humor, é uma live de notícias, mas é uma live que a gente reflete sobre uma coisa muito importante. Flávio Dino, para além da questão das emendas parlamentares, ele tomou hoje a decisão mais importante na defesa da nossa soberania. Flávio Dino suspendeu os efeitos da lei Magnitsky, que é essa lei que está sendo imposta pelo imperialismo estadunidense para tentar sancionar o Brasil. Ele suspende os efeitos dessa lei no nosso território nacional. Flávio Dino é o defensor da soberania. Flávio Dino é o combatente antipolítico corrupto do Centrão. Flávio Dino é o ministro mais sensato do Supremo Tribunal Federal. Ele é mais sensato, inclusive, do que o próprio Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é um herói. Alexandre de Moraes é um combatente contra o golpismo. Ninguém tira esses méritos de Alexandre, mas Alexandre também teve um tráfego ali ele andou pela direita e extrema-direita. E Flávio Dino não, manteve-se coerente, comunista de formação, governador do Maranhão, melhor ministro da Justiça da história, que nos defendeu no 8 de janeiro, naquele momento delicado. Flávio Dino está defendendo a soberania popular. Flávio Dino está defendendo a soberania brasileira. Flávio Dino explica uma coisa óbvia, que não é óbvia para os bolsonaristas e nem para os entreguistas. A lei que se aplica no Brasil defende os interesses do Brasil. A gente não está submetido à Constituição americana, que o Alexandre de Moraes, numa entrevista ao Washington Post, disse: sou admirador da Constituição americana. Só que do jeito que eles estão querendo aplicar, gente, é uma ideia de nos sancionar, de tirar a nossa autonomia enquanto povo, de tirar a nossa autonomia enquanto pessoas, de arrancar isso de nós, de tirar isso de nós. Então é muito importante que vocês estejam atentos ao que está acontecendo. Há um ataque frontal aos interesses do Brasil, há um ataque frontal ao que nós entendemos por Estado Democrático de Direito, há um ataque frontal ao que assim a gente subentende como democracia. Agora não é só o ataque dos bolsonaristas e dos louquinhos da nossa extrema-direita. Agora nós estamos com um alvo internacional. E como eu estava falando no Plantão do Meteoro agora há pouco, com a Ana, a gente tem que ficar ligado que os atores internacionais, eles estão com os seus interesses. Vladimir Putin, por exemplo, é um presidente muito precioso para os BRICS, mas Vladimir Putin é um homem que está interessado no retorno para a Rússia, nos interesses nacionais. E nós precisamos de juízes como é o juiz Flávio Dino na frente do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos de ministros como é o ministro Flávio Dino. Por isso que Flávio Dino é um nome disparado para 2030. Disparado, candidato do Supremo Tribunal Federal, porque a corte permanecerá sob ataque no governo Lula 4. A corte permanecerá eternamente sob ataque da extrema-direita, porque o propósito dos caras é corromper o poder judiciário para, enfim, se instaurar um caos no Brasil. Para, enfim, se instaurar a balbúrdia, o absurdo, a transgressão absoluta, para nos deixar completamente perdidos em torno do que a gente pode fazer, do que a gente pode evitar, do que a gente pode combater. O que a gente pode fazer para mudar essa situação? Eles não querem que a gente mude essa situação. Eles não querem que a gente mude o que está acontecendo. Eles não querem alteração, gente.
Eles querem o caos completo, tirando a justiça, que é a última barreira, e esse bolsonarismo já está voltando a se aportar na imprensa corporativa. Por isso, e aí eu conecto um assunto com outro, são 3 assuntos que estão tratados no título dessa live. A entrevista do Xandão para o Washington Post, o Reinaldo Azevedo falando dessa entrevista e o Flávio Dino dando a letra sobre a lei Magnitsky que não funciona no Brasil. E aí eu conecto com o ponto do Reinaldo Azevedo e do Xandão no Washington Post. São 2 pontos, mas eu diria que são 3, porque tem o comentário da entrevista e tem a entrevista em si. A gente não pode recuar. Agora, gente, a gente já está, desde o golpe da Dilma em 2016, nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra contra o neoliberalismo, nós estamos numa guerra contra o desmonte do Estado, nós estamos numa guerra na nossa vida ser desgraçadamente mais cara, nós estamos numa guerra de nos submeter a uma lógica puramente empresarial. E aqui eu não estou estigmatizando todos os empresários, mas a vida não é uma empresa, a vida não é feita para dar lucro, a gente precisa de direitos humanos, a gente precisa de serviço público, a gente precisa de hospital para atender as pessoas que têm as suas enfermidades, a gente precisa de escola pública, a gente precisa de universidade pública. São essas as militâncias que eu tenho. E para ter tudo isso, a gente precisa ter soberania. A gente precisa ser uma nação que consegue tomar as suas decisões propriamente. A gente não pode ser marionete de gringo, a gente não pode ser marionete de estrangeiro, a gente não pode ser marionete dos Estados Unidos e de ninguém. E de ninguém. Ó, que a Margarida Maria falou aqui, os estados falidos têm que respeitar o povo brasileiro. O Brasil é dos brasileiros. Não somos inferiores a nenhuma nação. Parabéns, presidente Lula, e ao nosso Supremo Tribunal Federal. Sandra, boa noite, meus queridos. Flávio Dino, eu acho que é um grande nome, é um nome que já vem na política com muita força, está cumprindo uma missão preciosa na Suprema Corte Federal, e eu acho que em breve ele vai cumprir uma missão enquanto político, enquanto uma pessoa que vai tomar as rédeas da nossa política nacional, que vai tomar as rédeas desse país, que vai virar presidente da República. Vai ser o representante de todas as investidas que nós faremos contra a extrema-direita. E eu repito para vocês, o momento não é de resistência. Nós vencemos a eleição presidencial em 22. Nós temos que avançar com as nossas pautas. Nós nunca podemos recuar. Nós nunca podemos retroceder, porque a mídia corporativa já está incorporando o discurso Red Pill. A mídia corporativa já está de olho no próximo fascista. A mídia corporativa já está construindo com Tarcísio um bolsonarismo sem Bolsonaro. E não à toa o Carlos Bolsonaro está surtando nas redes sociais, porque eles não suportam a ideia do Bolsonaro ser tirado do jogo do político, mas ele será retirado do jogo político. E isso não basta. E isso não basta. O jogo político precisa de muito mais do que isso. O jogo político precisa de um combate ativo na extrema-direita. A gente precisa ter uma leitura do cenário todo. A gente não pode recuar, a gente não pode falhar. A gente tem que ir com o máximo de perfeição possível. Com o máximo de perfeição possível. A Globo está importando a pauta dos Red Pills porque eles querem erguer uma nova liderança de extrema-direita. Que pode ser um Pablo Marçal, pode ser um Danilo Gentili, pode ser um monte de coisa. Pode ser, inclusive, o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas. Então, meus caros, é isso que a gente tem que ficar muito atento. Muito atento. Flávio Dino é um cara que reconhece os interesses nacionais. E a gente tem que ir para cima de todas as pautas necessárias para virar o jogo, para tecer o caminho, para colocar a trilha que a gente vai seguir, e seguindo por essa trilha, a gente vai acertar os nossos caminhos, a gente vai chegar nos pontos que a gente pretende alcançar, e a gente vai mudar essa história e vai construindo aos poucos uma hegemonia de esquerda. Ah, Pedro, isso é wishful thinking. Isso aí é um pensamento positivo. Talvez seja. E a gente precisa um pouco disso. A gente precisa um pouco de pensamento positivo, a gente precisa ter um certo idealismo. Por isso que nós construímos canais como esse da Folha Democrata, em que nós sustentamos, graças aos superchats de vocês e aos pics de vocês. Esse é um novo formato de live, uma live ainda mais editorializada, com mais notícias, com mais informações.
no período da noite de segunda-feira. Uma live também, por que não, coringa, para momentos em que eu precisar me manifestar. Eu vou eventualmente abrir essa live para conversar um pouco com o público da Folha Democrata, para a gente se erguer, para a gente modular e montar a nossa ofensiva pela democracia, a nossa ofensiva pelos direitos humanos, a nossa ofensiva pela esquerda, a nossa ofensiva por mudanças sociais reais. Aqui não é cosmético, a gente fala com a militância real, falamos com sindicalistas, falamos com dirigentes políticos, falamos com ministros, falamos com ex-bolsonaristas também. A gente não tem medo também de conversar com pessoas que muitas vezes discordaram da gente no passado e nos atacaram no passado. Tem uma história também com a extrema-direita. E para fazer esse trabalho, a gente precisa de R$200 de superchats e 2 membros. Membro é R$5. A partir de R$5 você ganha um curso básico de jornalismo. Ajudem o nosso canal, clique no Seja Membro aqui embaixo e faça o letramento midiático que a gente sustenta aqui, gente. Aqui é um canal que, além de te dar notícias em primeira mão, também lê os veículos da grande imprensa, fornece uma visão crítica para vocês, em que a gente desenvolve algumas questões criticando grupos poderosos, inclusive como o Grupo Globo. A Globo faz muito mal para o Brasil ao inibir a concorrência e inibir também discursos que sejam realmente diversos. Ela faz a diversidade de mentira, coloca um monte de mulheres para serem seus porta-vozes e entregam para o brasileiro a reprodução, muitas vezes, de um discurso misógino. A repercussão de um discurso preconceituoso. A repercussão de um discurso red pill. Então é muito importante, gente, a gente fazer o combate, a gente fazer a intervenção, a gente fazer a intercessão, agradecendo sempre a centenas de pessoas que assistem aqui o programa, às vezes milhares de pessoas também têm acesso ao programa. Então eu tô vendo aqui o comentário dos bastidores. Ai, meu Deus do céu, tinha que ser o Luz. Ai, meu Deus do céu, é isso aí, eu tenho um programa agora para eu pistolar solo. Então é importante, gente, é um programa para pistolar, porque é o seguinte, uma coisa que eu aprendi na faculdade no jornalismo opinativo é que é o seguinte, todo mundo tem opinião sobre tudo, tá? A boa opinião é a opinião que traz para vocês informação. Por que muitas vezes aqui eu me indigno? Porque muitas vezes aqui eu tento, às vezes, conectar coisas que não estão diretamente conectadas. A ideia do jornalismo opinativo é dar realmente para vocês a análise de conjuntura. É pegar todos esses dados dispersos em diversos veículos de comunicação, dados verdadeiros, dados falsos, dados distorcidos, dados enviesados, reunir essas informações numa constelação e num argumento lógico e tratar dessas opiniões de uma maneira que vocês saiam daqui tirando algumas conclusões, concordando ou discordando de mim. A concordância não tem o menor sentido. A questão é o questionamento. A questão é discutir. O fato mais importante que eu trago para vocês hoje à noite não está nem no título dessa live. Ele está ampassando a questão do Washington Post. Aconteceu um encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca. A guerra da Ucrânia se aproxima do fim. No entanto, isso não significa paz de forma alguma. Porque enquanto a Europa é neutralizada pelo Trump e pode acabar realmente o conflito na Ucrânia, a gente vê o genocídio em Gaza indo a todo vapor, com crianças sendo assassinadas e a paz de mentirinha dos brancos europeus se impondo. Enquanto os conflitos e as guerras por procuração permanecem a todo vapor no Oriente Médio. As guerras por procuração não vão acabar. Elas podem, inclusive, eclodir em outros locais. O Brasil está nesse cenário de risco. Eu não quero soar catastrófico aqui para vocês, mas o tarifaço anunciado pelo Trump para a gente foi apavorante. O Trump estava, há poucos meses atrás, promovendo um bombardeio no Irã, que ninguém esperava que ele fosse fazer isso. Nós não temos noção real do caos geopolítico que está instalado pela extrema-direita pelo mundo. O aumento da xenofobia na Europa, o aumento em decorrência da xenofobia do terrorismo,
Os extremismos, gente, se tornaram uma ideologia desse século e uma fonte de negócios. Leiam o livro. Hoje ele é editor do Drop Site, ele foi um dos fundadores do Intercept. Leiam o livro Blackwater, do jornalista investigativo Jeremy Scahill, falando sobre o império da Blackwater e dos grupos mercenários nas guerras do Afeganistão e do Iraque. Em uma operação em uma das cidades, procurem por massacre de Fallujah. No massacre de mercenários que aconteceu nessa cidade, essas tropas mercenárias retornaram à cidade e mataram todos, homens, mulheres e até crianças. Isso está retratado em detalhes pelo livro do Jeremy. E esse é o mundo caótico que nós vivemos. Esse é o século XXI. É o século em que se ameaça a guerra nuclear, mas onde as forças, as potências realmente ganham, são nas guerras por procuração, são nos conflitos econômicos, são na especulação em torno do dólar e do petróleo, no tráfico de armas, agora no tráfico de drones. Nós temos agora a tecnologia e a conectividade digital diretamente relacionada com recursos bélicos, com recursos de guerra. Então é isso que vai ser tratado nesse século. É isso que vai ser tratado pelas pessoas que estão acompanhando tudo isso. É isso que está rolando. Então, meus queridos e minhas queridas, é um mundo difícil que a gente vive. E é um mundo que ainda, apesar de tudo, a gente tem a sorte de ter como presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem sorte, com todas as críticas que devem ser feitas, de ter um partido chamado Partido dos Trabalhadores. Nós temos sorte de ter um outro partido jovem que está surgindo agora, com lideranças importantíssimas nas causas trans, nas causas LGBTQIAPN+, que se chama Partido Socialismo e Liberdade. Nós somos sortudos ainda nesse cenário de caos. Nós somos sortudos, nós não somos azarados. Nesse cenário de caos nós temos líderes, nós temos nomes, nós temos liderança. Os Estados Unidos reelegeram Trump depois de tudo que o Trump fez. E nós estamos vendo o caos atingir escala global. Por isso a gente não pode recuar. É o que o Xandão falou no Washington Post e que o Reinaldo reforça no vídeo dele. Sem recuo. É o que Flávio Dino faz quando ele decide que a lei Magnitsky não tem aplicação no Brasil. Sem recuo. É o que o presidente faz quando ele decide se candidatar pela 4ª vez. É desgastante para o Lula, é desgastante para a democracia brasileira, mas é sem recuo. Nós não estamos simplesmente defendendo a democracia, nós estamos defendendo a nossa existência enquanto brasileiros. Obrigado, querida Marli. Nós estamos defendendo a nossa existência. É uma questão existencial, uma questão filosófica. O Brasil carece de verdadeiros pensadores filosóficos. Por isso que o Olavo de Carvalho deu certo aqui. Nós temos poucos filósofos, nós temos pouco filósofo até de botequim. A gente precisa ter mais pessoas para pensarem a conjuntura. E a gente não pode ser preguiçoso nesse pensamento. A gente tem que considerar todas as contradições desse país. Para mim, o Brasil é um país de direita ainda. Infelizmente. É um Brasil que não conhece a discussão política real. É um Brasil que segrega até nisso. Por que o interior elege tanto bolsonarista? Porque o interior não está nas discussões da USP, não está nas discussões dos universitários, não está nas discussões dos grandes jornais. Os grandes jornais ainda noticiam só São Paulo. Depois eu vou inclusive, conversar com a Xanda, que eu estou com uma sugestão bacana para trazer para cá. Mas a gente precisa descentralizar isso. E eu falo isso sendo paulista. Falo isso sendo uma pessoa que nasceu na Avenida Paulista. Falo isso sendo uma pessoa que está ali, que goza de privilégios. Privilégios de homem branco, privilégios regionais. E a gente tem uma oportunidade, como a Marli está falando, a Marli contribui com o canal, nesse canal todos os meses. A história está nos dando uma oportunidade de construir uma nação soberana. A gente precisa construir o verdadeiro Brasil. O Brasil ficou, ao longo da sua história, podem pesquisar os modernistas, podem pesquisar os pós-modernos, podem pesquisar os escritores dadaístas. O Brasil sempre viveu esse dilema de querer saber quem é ele. E nós sabemos quem nós somos.
Nós não somos a camiseta da seleção brasileira, nós não somos a bandeira do Brasil. Isso é uma invenção. E eu não estou falando que você não precisa vestir isso. Se isso te conforta, vista. Mas se o que te conforta é uma camiseta com foice e martelo e você quer se vestir de preto, vista de vermelho, vista de vermelho. Se o que te conforta é uma camiseta preta, vista-se de preto. O Brasil é um país soberano. Somos abençoados por Deus, exatamente. A Vivian Lúcia mandou, ouviu o Pedro Serrano e ele trouxe informações que eu nem sabia sobre a questão dos bancos. Sim, a gente paga boa parte dos nossos impostos em dívida, em dívida pública. Quem fala isso é a Maria Lúcia Fatorelli. Aliás, preciso trazê-la para cá também. O Pedro reproduz ela. Mas os bancos tiram a nossa autonomia e tiram o nosso dinheiro. Os crimes fiscais de lavagem ocorrem com cumplicidade de muita gente dentro do Brasil. A pior coisa que tem, pior às vezes do que o próprio Bolsonaro, pior às vezes do que o próprio Trump, é o brasileiro que odeia o Brasil. Se você odeia, não mexe com esse país. Esse país precisa andar, esse país precisa se desenvolver, esse país precisa ficar conhecido. Esse país tem muita coisa boa, sim. Tem muita gente boa, sim. E o verdadeiro patriota, o verdadeiro nacionalista é o cara que reconhece isso. É o cara que ama a sua terra. Sejam mais amáveis com a sua terra. Sejam mais amáveis com quem vocês são. Não criem só a fantasia do positivismo. A gente precisa gostar de nós mesmos, inclusive com as nossas contradições. Embora o Brasil seja um país de direita, e eu reafirmo isso, e tem muita gente que discorda disso, que diz, não, o Brasil é só conservador em alguns aspectos. Não, ele é de direita. Ele é de direita e por isso que ele facilita os movimentos fascistas, porque ele está quase lá. Ele está um pezinho de fazer a escolha errada. Um passinho de ter o dia do monarca. Ah, não, acho que pode ter partido nazista sim. A gente está muito mais suscetível a isso do que a gente imagina. E nós temos que combater isso. Combater em nome das nossas identidades. Não são só as identidades enquanto gênero sexual, não é só a identidade enquanto cor de pele. É evidente que o Brasil é um país negro, é evidente que o Brasil é um país preto, é evidente que o Brasil é um país feito além de imigrantes por escravos, por indígenas que foram massacrados, chacinados. A verdadeira origem do Brasil é essa. Nós não somos os nossos colonizadores, que é o que essa gente branca gostaria que a gente fosse. Nós somos colônia, nós somos um país que foi invadido, nós somos um país que foi inventado pela Europa. E para criar a nossa identidade, a gente precisa se afastar do clichê e do simples. A gente tem que ir pelo lógico. A gente tem que encontrar o que nos une. A gente tem que conversar com as pessoas. O que eu defendo aqui com esse nacionalismo não é meramente a gente dizer eu amo esse país. É você demonstrar isso e você articular isso. Eu queria agradecer muito o Mário Antônio, que também mandou um pix para nós. Então é o que o Paco Menem Show falou aqui. Como diria o tio Rei, se tiver uma guerra, qual bandeira os patriotas vão segurar? Dos Estados Unidos. A de Israel. Traidores da pátria. Traidores da pátria. Todos traidores. Responsáveis por esse subdesenvolvimento. Nós estamos sofrendo por conta deles. Eles são os responsáveis pelo que está acontecendo. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante. Você
é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.